Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KD e F11, o Cadif 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um FII Infra e como a maioria dos FII Infras que tem no mercado, se não todos eles, esse aqui é um FII Infra de papel, um FII Infra de dívidas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 125,96. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,42%. E atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 1,03, ou seja, ele está 3% mais caro do que ele vale. É um fundo que negocia com liquidez bem alta, negociando uma média de 2.400.000 por dia. E é um fundo que vem de uma variação positiva de quase 4% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que não tem tanto histórico assim, mas é um fundo de uma gestora muito renomada. Eu, particularmente, não gosto muito da Quineia no quesito de fundos de tijolos. Mas, para fundos de crédito, fundos de papel da Quineia, eu considero ser aí uma das melhores gestoras do nosso mercado. Então, desde que esse fundo veio ao mercado, ele já veio com ágio. A gente vê lá que em 2020, ele estava sendo negociado a faixa de 135. E esse é um fundo que, teoricamente, é de base 100, mas hoje ele já está valendo na faixa de 120 e pouco. Provavelmente ele vem acruando resultados aí dentro do seu portfólio, né? Então ele chegou a ser negociado na faixa de 135, 140, 135 durante os idos de 2022, momento que tinha caído bastante o mercado de crédito. Esse fundo chegou a orbitar ali, 120 e poucos reais. Teoricamente, o valor atual agora, ele chegou a bater o seu VP, mas o que a gente observa é que normalmente esse fundo ele orbita sempre com ágio. Então, durante os idos de 2023, até antes daquela queda que ocorreu lá em 2024, esse fundo estava negociando a 135, 140, 137 reais. E naquela queda que ocorreu no final do ano de 2024, esse fundo também sofreu. E, entre aspas, abriu uma oportunidade ímpar. Primeiro que, nesses patamares atuais, mesmo ele sendo negociado próximo do seu VP, com o histórico que esse fundo possui, eu considero que ele está num bom preço de entrada ainda. Mas, note, ele saiu de 135 a 140 reais para incríveis 120, aqui chegou a beliscar 116, 117 reais, e ele vem numa boa retomada aí nos últimos meses. Atualmente ele começou a beliscar o VP apenas, entre aspas, né, 3% mais caro do que ele vale. Eu, particularmente, não acho que é válido, por mais que esse ativo tenha uma altíssima qualidade, você comprar um fundo tão mais caro do que ele vale, principalmente para fundos de crédito, né? Então você pagar ágio de 5, 10, 15% igual esse fundo estava orbitando, eu não acho bacana. Agora esse limite atual, né, de 3% de ágio ali seria o máximo que eu me sujeitaria a entrar num ativo como esse. Eu, como gosto um pouco mais de risco, né, mas esse é um fundo que, pelo que eu vi lá do seu relatório, bastante seguro e diversificado. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo que qualquer um pode comprar, e a Quineia, para alguns fundos de crédito, é só para investidor profissional qualificado, né? Então isso aqui é um ponto bem positivo, qualquer pessoa pode comprar esse fundo. Ele é um segmento de FII Infra, não é fundo imobiliário, não é FIAGRO, ele é FII Infra. Ele é de segmento outros, ele é por prazo indeterminado, ele é de gestão ativa e sobre taxas nós vamos deixar para ver lá dentro do seu relatório gerencial. Não há que se falar de vacância, né, para FII Infra, porque querendo ou não ele é um FII Infra de crédito. É um fundo que conta atualmente com mais de 39 mil cotistas, ele tem mais de 20 milhões de cotas emitidas, ele vale R$ 123 reais e tem um valor de mercado de 2 bilhões e meio. E o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi ali de R$ 1,30. Continuando no site aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo e observa que durante um bom período aí, o fundo vem com rentabilidade ali superando o CDI. Inclusive, como a gente vai ver um período maior do que 5 anos lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que no longo prazo o fundo vem conseguindo superar o CDI com folga. Lembrando que aqui é um CDI bruto.
Em cima disso aqui ainda pode incidir o imposto de renda, o que diminui a rentabilidade do fundo, né? Então esse fundo vem com 45% de rentabilidade líquida, isenta de imposto de renda. O CDI do período é 54% bruto, mas quando a gente grossapar aqui e tirar o imposto de renda, vai cair para uns 40 e poucos por cento aí também. O IPCA do período é 35%, o IFIX 21% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 63% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo, e esse é um fundo ali que costuma ter um dividendo relativamente baixo, né? Na casa de 1% até um pouco abaixo. Os últimos dividend yields subiram por quê? A gente vê que esse fundo era negociado com ágio, ele entrega um bom dividendo, mas como ele era negociado com ágio, o dividend yield costumava ser relativamente baixo, né? E com as últimas entregas, que o fundo fez entregas até altas, o dividendo beliscou ali 1,50 e atualmente está ali próximo de 1%. Mas ó, os últimos dividend yields, 1,40, 1,23, 1,16 e 1,3. Por quê? A cotação está subindo, o dividendo vem meio que caindo, mas é porque ele fez uns dividendos bem altos aí, e aí com isso o dividend yield acaba caindo. Nominalmente dizendo, a gente vê que na média o fundo está entregando mais ou menos R$1. Com os últimos resultados do fundo aí, ó, ele fez entregas altas de 1,70, 1,50 e a última entrega de 1,30. No dia 30 de abril, o fundo vai pagar, na verdade, né, eu estou gravando esse dia aqui, ó, no dia 8 de maio. Então, hoje, para quem é cotista desse fundo, já deve ter recebido na sua conta aí R$1,30 por cada cota que a pessoa possua. Esse vídeo aqui, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, ele só vai ao ar aqui, ó, 2 semanas depois. Então, esse vídeo vai ao ar lá pelo dia 20 e pouco aí, já na terceira semana já de maio, né? Quase próximo de ele anunciar os dividendos aqui em maio para serem pagos lá em junho. Pelo que eu vi do relatório, né, ele vem decrescente, mas esse patamar aqui, ó, de 1,20, 1,10, acho que o fundo aí tem tudo para conseguir manter com essas quedas que vem acontecendo aí nas distribuições do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FII Infra, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Outra forma de apoiar o nosso canal, torne-se membro aqui do nosso canal no YouTube. É um valor barato, irrisório e acessível e pra gente faz muita diferença. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, acredito que seja um valor irrisório para vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, inclusive esse aqui foi um pedido aí de inscrito, né? Então torne-se membro que isso vai nos ajudar imensamente. Outra forma de apoiar o canal, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, vai te ajudar até no poder decisório de que investir. E o principal, na aquisição da planilha, além de você adquirir um ótimo produto, é uma forma de você nos ajudar financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos, acessíveis, né? Com bastante conteúdo. E também na aquisição desses e-books, vocês apoiam o nosso canal aí. Desde já, muito obrigado. Como eu disse, né, esse foi um vídeo sugerido, o pessoal aqui, ó, do Bora Estudar, chegou para mim e falou: amor, bom dia, teria como você atualizar o CADIF 11? O que acontece? Por algum motivo aí inexplicado, o YouTube cancelou o meu canal de FII Infra e o meu canal de Fiagro. E nem justificou, nem nada. E aí eu teve um tempo que eu parei de fazer vídeos, né? Recentemente eu retomei de Fiagros, mas aqui no canal, né, no canal principal. E agora, como estão pedindo, eu vou fazer de FII Infra aqui também no canal principal, mas FII Infra vai ser muito pouco vídeos que eu vou fazer. Então ele pediu do CADIF, ele falou: ó, faz muito tempo que você não fala sobre esse fundo, é porque os vídeos eram falados lá no canal, o AmuFII Infra, né? E ele pediu do CADIF, também pediu do Juro 11, já está provisionado lá para o vídeo sair, né? Mas como eu falei, quem é membro consegue assistir o vídeo logo. Agora, quem não é, da data que eu estou gravando aí, vai demorar 2 semanas para sair para o público em geral. E o vídeo lá sobre Juro 11 vai demorar talvez 4 semanas. Então, quem é membro consegue assistir antes. E aqui, nós estamos no relatório gerencial. A Quineia costuma ter relatórios bem curtos, né? E não sei por que cargas d'água.
os relatórios que tem, quando tem de FIINFRAs, não são muito transparentes, ou pelo menos assim, a forma de apresentar a DRE, demonstrativo de resultado de exercício, as taxas ali, são diferentes dos FIAGROS e FIINFRAs, né? Esse é um ponto que eu acho negativo aí dos relatórios. E além do mais, nesse aqui, eu sequer encontrei o que é aquele DRE deles, né? De como que é calculado e tal, as informações. Então, mas aqui a gente vê na página alguns destaques. O fundo tem 2,5 bilhões de patrimônio. Aqui já é o dividendo mais atualizado, né, entregue de 1,30, inclusive está sendo pago na data que eu estou gravando. Quando do fechamento do relatório o fundo estava a 124 e o seu PVP, o seu patrimônio era 125, e a gente vê que atualmente, né, hoje ele está em 125,96, já está até um pouquinho acima do seu VP. O fundo conta ali com 40 mil cotistas, e ele tem ali uma liquidez bem alta. A sua carteira hoje está com a média de PCA mais 9 altíssima, né? Uma taxa bem interessante. Um duration médio, porque FIINFRA, geralmente o duration é longo. E o que é um FIINFRA? Assim como fundos de papel lá, fundos imobiliários de papel investem em CRIs, certificados de recebíveis do agronegócio, assim como nos FIAGROS, né? Eles investem em CRAS, certificado de recebíveis aí. Aqui é certificados de recebíveis imobiliários. Os FIAGROS investem em certificados de recebíveis do agronegócio. Aqui nos FIINFRAs são investidos debêntures. Debêntures, de certa maneira também, ó, são dívidas. E existem dois tipos de debêntures. Existem debêntures normais e existem debêntures incentivadas. Mas essas debêntures são como se fossem essas dívidas do setor imobiliário, dívidas do agronegócio, e aqui são dívidas do segmento de infraestrutura. Aqui ele fala sobre o spread, o que o fundo busca, né? O fundo possui 67 devedores diferentes, 41% dos seus devedores são AAA de crédito. O fundo tem por objetivo tentar bater a NTNB. E um ponto que é um grande diferencial aí dos FIINFRAs é isso aqui, ó. Um grande diferencial dos FIINFRAs, ó, eles também são isentos de imposto de renda nos rendimentos, que isso aqui serve para FIINFRAs, FIAGROS, fundos imobiliários, mas ó, eles têm isenção em ganho de capital. Fundos imobiliários e FIAGROS não tem isso. Então, quem é trader ou quer ser trader, na minha humilde opinião, tá? Esqueça ficar tradando FIIs, esqueça ficar tradando FIAGROS. Uma grande opção para você tradar é FIINFRA. Por quê? Se você tiver ganho de capital, você não precisa ficar pagando imposto de renda. E daqui a pouco, né? Eu já mostrei no gráfico lá atrás, e esse é um FIINFRA seguro. Teve uma grande oscilação nas cotações, né? Então dá sim para aqueles que querem tradar em FIINFRAs sem ainda ter que pagar imposto de renda caso ganhe, né? Aqui ele mostra o desempenho do fundo e é o que eu falei para vocês. No longo prazo, desde que o fundo vem ao mercado, frente à cota patrimonial, o fundo vem com rentabilidade de 127%. Frente à cota de mercado, 126%, porque esse fundo costuma negociar aí com ágio. O IMAB do período é 97% e o CDI 87%. E aqui, ó, CDI 3%, ó. Aqui ele está falando de uma rentabilidade bruta sem tirar o imposto de renda. Se tirar o imposto de renda do período aqui, ó, não é bem assim que faz o cálculo, tá? Mas olha só. 87,86 vezes 0,85. Aqui a gente está tirando 15%. Não é bem assim que deveria dividir, blá, 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 tá? Mas, ó, cai para 74%, quase 75%. Então, a rentabilidade líquida do fundo supere muito o CDI do período. Aqui ele vem falar um pouco sobre cada um de alguns pontos, né? O que esses 1,30 representam aí, vai ser pago no 8º dia, como o relatório sai antes, né? Aqui ele fala que o rendimento, o quanto ele rendeu nos últimos 12 meses, frente aí aos benchmarks. A cota do CATIF terminou o mês com 0,77 de ágio. Hoje é um pouquinho maior esse ágio, a gente viu que está um pouco maior. A carteira de debêntures do fundo tem uma taxa de IPCA mais 9. Mais uma vez, encerrou o mês com alocação bastante elevada, 97% do patrimônio do fundo está alocado. Ele fala sobre as taxas de abril aí do IPCA e tal. Aí ele vai falar do mercado de juros externo, essa parte eu costumo pular. Fala também sobre o FMI, mercado financeiro, ele fala todos esses pontos. Inclusive eu sugiro que se você for cotista do fundo ou tiver interesse em ser, pausa o vídeo nessa parte aqui e leia com atenção. Ele mostra também sobre o spread, né, o prêmio médio. Aqui ele traz o prêmio de spread de crédito das debêntures em CDI no IDA, o índice de debêntures da Ambima. Então o spread que antes era na média de 1%, chegou a ultrapassar os 3%, veio para uma faixa de 2% e atualmente vem recuando. Se
essa curva aqui, que é o spread ponderado, eles tentarem bater acima, né, dessas debêntures aqui, como ele vem caindo aqui, ó, essa curva longa de juros, de certa maneira, isso aqui afeta também a precificação da marcação a mercado dos ativos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FII Infra, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia ou conhece algum FII Infra? Você conhece esse fundo aqui que a gente está fazendo vídeo aqui no canal a respeito dele? Você sabia que os FII Infras tinham essa particularidade de não ter que pagar imposto de renda se você conseguir vender algo com lucro? Você sabia dessas informações? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. E sobre esse fundo, você conhecia? Você acha que a Quineia é uma boa gestora? Novamente, né? Eu acho que, no geral, a Quineia é uma ótima gestora. Contudo, eu não gosto da Quineia como gestora de fundos de tijolos. Agora, fundos de crédito, eu acho que não tem gestora igual. É a melhor gestora de fundos de crédito aí do nosso mercado, na minha humilde opinião. Opinião de um Zé Guleba, fazedor de vídeos para a internet. E o fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, né? Inclusive, FII Infras é uma classe que agora eu entendo um pouquinho mais, mas no início, o fato de eles declararem que os seus rendimentos lá eles chamam de amortização, seja rendimento, seja própria amortização, os dois casos eles chamam de amortização. Então, no início eu não entendia direito isso, foi um dos pontos que não me fez querer investir nos FII Infras aí no início. Eu tenho na minha carteira do canal uns FOFs. Em algum momento eu pretendo me desfazer desses FOFs e provavelmente eu pretendo colocar no lugar dos FOFs FII Infras, tá? Eu considero ser uma excelente classe, mais uma classe para diversificar. Contudo, eu não acho que seja. Muitas pessoas aí falam, né, alguns profissionais de mercado, que os FII Infras são seguros e blá 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 e etc. Eu não entendo muito do segmento e como eu não entendo, eu não considero como sendo muito seguros, né? Uma coisa é fato. Tem que diversificar. Existem, assim como existem diversos tipos de devedores lá de fundos de papel, existem diversos segmentos para se investir em FII Infra. Infra é desenvolver grandes estruturas. Quando se faz um estádio, quando se faz uma ponte, quando se faz usinas hidrelétricas, saneamento, todas essas questões de rodovias, são segmentos de infraestrutura, desenvolvimento de grandes construções, grandes obras, né? E que tem, querendo ou não, viabilizar o bem comum, o bem de toda a sociedade. Então, são segmentos que eu não sei a fundo, mas como meio de ser uma outra forma de diversificação, eu acho totalmente válido. Aqui eu gostaria novamente, né, de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Então se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Finalmente o canal começou a despontar aí, ultrapassou os 18 mil inscritos e continua subindo. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 18, 100, 19, 20 mil. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado aí nesses objetivos. Lembrando, né, que o nosso canal ele está presente em diversas plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório gerencial, eles mostram outro spread aqui de debêntures incentivadas, né? Dessa vez não é só CDI, né? Ele mostra mais ou menos como é que está o spread atual, né, das debêntures. Aqui ele mostra quais foram os novos investimentos, assim como qualquer ativo de crédito, os devedores vão pagando em algum momento ali, vai voltando dinheiro para o fundo, e ele vai, o que é lucro, ele devolve para o cotista, o que é devolução do principal, o fundo pode reinvestir. Então aqui, ó, novos ativos da carteira. O único destaque foi para a conversão de Ourinho Saneamento de CDI para IPCA, conforme previsto na estrutura de operação. As taxas mudaram de CDI mais quase 3 para IPCA mais 10,76. Aqui ele mostra o desempenho da carteira do fundo, né? E ele traz a carteira tanto
patrimonial quanto a carteira mercado. E nos dois casos vem superando tanto o IMAB quanto o CDI do período. Aqui ele mostra ano a ano, mês a mês, como é que está o desempenho da carteira desde 2017 e ele mostra a sua carteira de ativos. 97% do portfólio está alocado em debêntures IPCA mais 9 e ele tem 3% ali em caixa. E aqui a gente vê, teoricamente, a maior exposição do fundo é esse aqui, ó, Porto 100, geração de energia. O código dele é PTCE11. Ele é 5,9% do portfólio. O segundo maior, Rio Saneamento, BL3. Ele é 5,1% do portfólio. Agora, o que eu sempre indico é o seguinte: veja toda essa lista de devedores e observe se não tem devedores em duplicidade. Mas ainda assim, de todos os FIINFRAs que eu já estudei antes, de vídeos que eu já gravei, pelo que eu vi, eu gostei bastante, porque eles são bastante diversificados, tanto de baixa concentração de segmentos que eles costumam investir, né? Então, atualmente, ó, 30% do segmento é de saneamento, 19% de energia solar, 17% de energia de transmissão, ó, rodovias, geração termotérmica, geração eólica, energia, telecomunicações, mais geração hídrica, ferrovias, aeroportos. Então, como eu disse, ele tem um segmento bem amplo aí de ativos para investir. Esses ratings eu não dou muita atenção, mas ele tem ali, ó, ativos de altíssima qualidade, né? A grande maioria do portfólio é pelo menos nível A de rating, o que já é algo assim bem assim excepcional. Aqui a gente vê as distribuições de rendimentos do fundo aí e comparativos também com outros indicadores, o volume de negociação e a parte final do relatório. Como eu disse, não tem DRE, que a gente viu do início ao fim, né? Não tem um demonstrativo de exercício do que o fundo gasta ou não. Ele cobra de taxa 1,11, não tem informações aqui sobre performance, etc, né? Quando o fundo veio a mercado, a cota patrimonial era 100. Isso não é comum para um fundo de crédito, um fundo de dívidas, e subindo o patrimônio do fundo. Então, quem investiu lá 100 e o fundo hoje está 120, é uma grande apreciação do patrimônio, isso aqui é bem positivo, né? O ideal seria, se ele trouxesse uma DRE simplificada, como se fosse lá nos FIIs, os FIAGROS, eu acho que isso aí seria bem bacana aí para os investidores. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FIINFRA, né, o CADIF 11, são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep